Encontrar um propósito de vida, ter uma namorada, ter uma família e fazer dinheiro. Esses são propósitos claros da tua vida se tu quer se tornar um homem completo ao longo do tempo. Mas tem um detalhe muito importante em tudo isso que pode fazer com que tu não consiga conquistar nada das coisas que tu quer conquistar ao longo do tempo. E nesse vídeo eu vou te explicar o que que é. Se tu sofre, por exemplo, com problemas de amor próprio, problemas de autoestima, tu não consegue se reconhecer tanto quanto tu acha que tu poderia ou tu deveria, então com certeza eu tenho uma solução para ti. Eu quero que primeiro tu entenda que tu realiza tudo da tua vida por vontade, caso tu tenha uma dessas duas coisas. Caso tu tenha disciplina ou amor por aquilo. Essas duas coisas vão fazer com que tu consiga realizar tudo na tua vida, ou tu vai fazer algo por disciplina, porque tu sabe que aquilo vai ser bom para ti ao longo do tempo, que tu vai colher frutos daquilo, ou por amor, porque tu já faz aquilo gostando e aquilo ali te dá frutos porque tu já começou gostando daquilo. Então, se tu é um cara muito gordo, tu entra na academia e tu emagrece, tu tá fazendo aquilo por disciplina. Não é tão bom, mas tu tá fazendo porque tu sabe que no ponto futuro, aquilo ali vai ser bom, vai ser frutífero para ti. E por amor é tu, por exemplo, cumprir o teu propósito de vida. Tu tá fazendo aquilo por amor e provavelmente aquilo vai dar certo porque tu ama fazer aquilo. OK. Entendido que tu faz tudo da tua vida por dois motivos, por amor ou disciplina, para se amar e para criar uma autoestima, para criar uma boa autoimagem de si mesmo, a única chave para te conseguir atingir 100% desse potencial é o desenvolvimento pessoal. E o motivo disso é, quando tu não se esforça o suficiente para fazer as coisas da tua vida, tu não se ama, tu não tem autoestima. E isso acontece justamente porque tu sabe que, por exemplo, tu não tá utilizando o máximo que tu poderia, com o máximo potencial, o teu tempo. Tu não tá usando o máximo que tu poderia, por exemplo, da tua capacidade cerebral. E tu sabe que aquela atividade que tu quer cumprir, aquele propósito que tu queira cumprir, aquela coisa que tu quer fazer, não está sendo completamente preenchida com todo o teu ser, porque tu não está fazendo aquilo com disciplina o suficiente. Tu não está fazendo aquilo com todo o teu foco, todo o teu amor e toda a tua atenção. Então aquela situação não te alimenta, vamos dizer assim, não alimenta o teu ego e não te dá uma autoestima boa. Só que tu deve entender que tu só faz coisas que ama porque são poucas coisas. Então, por exemplo, nem tudo na tua vida tu vai amar fazer. E é com certeza a minoria das coisas e é natural que seja isso. Tu vai ver a tua namorada por amor, tu vai cumprir o teu propósito de vida por amor. E tu vai realizar um hobby teu por amor. São 3 ou 4 coisas que tu vai fazer na tua vida que são por amor, e as outras 20 obrigações que tu tenha para fazer, por exemplo, vão ser só por disciplina, porque tu sabe que no futuro aquilo vai dar certo. E aí tu aproveita a jornada porque tu tem disciplina para fazer aquilo. Então, disciplina ao longo do tempo se torna amor, se torna autoestima, se torna afeto, porque tu entende que a jornada é importante para te chegar no ponto futuro. E isso é justamente entender que o desenvolvimento pessoal é a única e a melhor forma que se existe para que tu se ame, para que tu tenha uma autoimagem positiva e para que tu tenha uma autoestima boa. Porque tu precisa entender que a jornada é importante para chegar naquele ponto futuro. Tudo se precisa de disciplina para criar. Não tem nada que tu consiga criar do zero, nada que tu consiga desenvolver se não for disciplinado o suficiente. Tu não vai conseguir, porra, fazer muito dinheiro, não vai conseguir ter uma namorada boa, ser bom comunicativamente, ter um shape bom, se não tiver disciplina para nada dessas coisas. Se, para criar algo bom, tu precisa ter disciplina, o desenvolvimento pessoal é se autocriar. É tu entender que o teu eu de agora não basta, não é o suficiente, e que tu precisa de mais do que isso. Tu precisa ser melhor do que tu é, porque tu sabe que tu consegue ser melhor do que tu é. E aí sim tu busca o desenvolvimento pessoal, e aí sim tu melhora. Tudo é necessário disciplina para se criar, e o desenvolvimento pessoal é se autocriar. Então tu entende como uma coisa completa a outra. Quando tu tem disciplina para realizar algo que tu sabe que é positivo, ao longo do tempo tu começa a amar aquilo, e aquilo que eu falo nessa situação é tu mesmo. Tu precisa de disciplina para se autocriar. O desenvolvimento pessoal é isso. E ao longo do tempo, tu começa a se amar, tu começa a gostar da própria companhia, tu começa a entender que tu é um cara bom, que tu é um cara, porra, engraçado, divertido, comunicativo, um cara bonito, um cara que tá ficando shapeado, um cara que vai fazer dinheiro, e tu começa a se amar, tu começa a ter uma autoestima boa. E aí sim as coisas que tu quer fazer na tua vida, todas essas grandes coisas que tu almeja, começam a se cumprir, começam a andar nos trilhos, porque aí sim tu tá no propósito para aquilo, tu tá no caminho para realizar essas coisas que tu quer fazer. Tu entende como toda essa relação de se premiar, se amar, ter uma boa autoestima, gostar de si mesmo, tem tudo a ver contigo.
Então tem a ver com o que tu se sente satisfeito. Só que tu sabe, o teu interior sabe, que às vezes tu não coloca todo o teu potencial que tu poderia em algo que é importante. Então tu só gosta do que tu faz, tu só realmente se sente completo com o que tu faz quando tu faz aquilo com o teu esforço máximo, com o máximo de disciplina que tu poderia. Porque aí sim tu se premia com o teu esforço. Então é aí sim que tu começa a ter uma autoestima boa, quando tu faz algo com o máximo de esforço possível. E esse algo é algo que é importante para ti, como o desenvolvimento pessoal, por exemplo. Deve entender que o desenvolvimento pessoal é se criar, é ficar bom, ficar excelente em todas as coisas que são importantes da tua vida. Comunicação, como eu falei, dinheiro, shape, conversar com mulheres de uma forma positiva e atrair elas, conversar com homens de uma forma que faça com que eles te respeitem, sejam teus amigos, sejam leais a ti e tudo mais. Qualquer coisa que for importante para ti e que tu quer masterizar aquilo, tu quer levar aquilo pro máximo de potencial que tu pode alcançar, tu consegue encontrar isso, tu consegue realizar essa tarefa, essas várias tarefas, por meio do desenvolvimento pessoal. E é só assim que tu consegue realizar. Então eu, por exemplo, se tu olhar no comentário fixado, tem ali meu Instagram, meu WhatsApp, tu pode me mandar uma mensagem lá, a gente pode conversar mais sobre essas coisas que eu tô te falando aqui no vídeo. E lá, eu criei um curso sobre relacionamento amoroso, por exemplo, onde eu te ensino a colocar no potencial máximo as tuas habilidades em um relacionamento, o quanto tu consegue entender uma mulher, o quanto tu consegue conversar com ela, o quanto tu consegue atrair uma mulher, principalmente. Todas essas coisas estão lá, tu pode dar uma olhada. Mas fechando esse alt tab que eu abri agora, eu, sinceramente, o único momento da minha vida em que eu comecei a viver de uma forma boa e a realmente começar a gostar de mim mesmo, a gostar da minha companhia, a ter autoestima, a me amar, sinceramente, porque tu precisa ter amor próprio, foi quando eu entrei no desenvolvimento pessoal. Não exatamente quando eu entrei, né? Um pouco de uma escala de tempo depois, porque daí sim eu comecei a me desenvolver e entender que eu estava colocando o máximo de esforço que eu conseguia para as coisas que eram importantes. Eu jamais mesmo conseguiria me amar se eu não tivesse descoberto o desenvolvimento pessoal. Se eu não tivesse entendido que para conseguir colocar cumprir os meus propósitos de vida, colocar na barra máxima essas coisas que são importantes para mim e que eu sei que eu tenho potencial para cumprir e cumprir elas, se eu não tivesse descoberto o desenvolvimento pessoal, não seria possível fazer isso. E eu não gostaria de mim mesmo. Eu não teria me desenvolvido. Eu era um cara, porra, completamente esquisito socialmente. Eu não conseguia conversar direito com as pessoas, porque eu ficava nervoso. Eu não conseguia apresentar um trabalho em público. A minha mão suava, eu ficava, meu Deus do céu, travado completamente. E o desenvolvimento pessoal me proporcionou tudo isso. Me proporcionou conseguir gostar de mim mesmo. Me proporcionou ser melhor comunicativamente, principalmente, mas ser melhor com as mulheres também. Enfim, conseguir achar um propósito de vida. Tudo que eu tenho hoje eu devo a eu ter entrado nessa jornada. Eu ter entendido que a vida que eu levava não era boa para mim e que se eu quisesse viver de outro jeito eu deveria mudar tudo. Se eu quisesse me amar e ter uma autoestima boa, eu deveria mudar tudo que estava acontecendo na minha vida e entrar no desenvolvimento pessoal. E quando eu acreditei nisso, e assim como eu falei, voltando pro que eu chutei a câmera sem querer, voltando pro que eu falei no começo do vídeo, sobre disciplina e sobre tu só começar a amar as coisas quando tu tem disciplina antes, para que depois tu ame, eu tive disciplina porque eu entendi que aquilo era bom, porque eu entrei de cabeça nessa ideia de me desenvolver como pessoa, de ter um autoaperfeiçoamento. Quando eu entrei nessa ideia, quando eu tive disciplina para cumprir isso, em certo ponto eu comecei a me amar, eu comecei a ter autoestima boa, eu comecei a entender que eu era uma pessoa boa e que eu estava me desenvolvendo e que eu continuo me desenvolvendo até hoje e que eu quero me desenvolver em todos os aspectos até o último dia da minha vida. Isso é o desenvolvimento pessoal. Ele pode te proporcionar todas essas coisas. Eu tenho total noção de que eu de 3, 4 anos atrás estaria me cagando agora para conseguir falar na frente de uma câmera e que eu de hoje em dia consigo falar coisas que fazem sentido, eu consigo te ajudar, assim como no último vídeo que viralizou no TikTok porque o algoritmo entregou para todo mundo do nada. Assim como no último vídeo muita gente entrou e comentou que as coisas que eu falei sobre o propósito de vida tinham ajudado elas, assim como as pessoas me mandaram mensagens, como tu pode mandar também. Isso é o que me deixa feliz. E isso é o que o desenvolvimento pessoal me proporcionou, porque senão eu não conseguiria nem estar falando na frente de uma câmera. Quem dirá conseguir te ensinar alguma coisa? Então, tudo que eu aprendi, todas as coisas que eu conquistei na minha vida, uma namorada boa, uma ótima relação com os meus pais, uma ótima relação com meus amigos, amigos muito bons, pessoas que eu posso confiar, pessoas que são leais a mim, meu propósito de vida, tudo foi pelo desenvolvimento pessoal, porque eu tive disciplina para entender que no final dessa corrida
ou durante a corrida, mas quando eu começasse a gostar dela, eu me amaria e eu teria autoestima. E é só assim que tu consegue ter autoestima também. Então, se tu gostou desse vídeo, pode olhar todos os meus outros vídeos, todos os meus outros vídeos são sobre desenvolvimento pessoal, então tu pode dar uma olhada neles, com certeza vão te ajudar se tu é um cara que tá entrando agora, que eu sei que tu é. Então tu pode olhar todos os outros vídeos, faz uma maratona e finge que é uma série e vê todos os outros, deve ter 30 vídeos. E se tu gostou do vídeo, tu pode dar uma olhada no link do comentário fixado, assim como eu falei, tem as minhas redes sociais, tu pode me mandar mensagem lá, não tem problema, a gente troca uma ideia. Eu vou fazer chamadas semanais com as pessoas que assinarem esse tipo de plataforma que eu estou criando, e vai ser um valor bem barato mensalmente para as 5 primeiras pessoas que assinarem, é R$ 20 por mês para te fazer chamadas semanais comigo, ter acesso a esse curso que eu tenho agora e futuros cursos que eu vou lançar, e conseguir ter acesso a uma comunidade de vários outros homens em desenvolvimento pessoal. Então, porra, 20 pila é um bagulho que tu pede pro teu pai, é uma coisa que tu tem todo mês, para que tu consiga se desenvolver da melhor forma possível. Então, com certeza é útil para ti, com certeza é bom. Tu consegue ver a qualidade que tem os meus vídeos e tudo mais, é algo que vai ser benéfico para ti, tanto para ti quanto para mim, que consigo te ensinar. Então tu pode dar uma olhada ali, tu pode curtir esse vídeo caso tenha gostado, se inscrever e tudo mais, compartilhar com um amigo teu que precise também entrar no desenvolvimento pessoal junto contigo, para que tu não entre nessa sozinho. E no mais é isso.